Olá, bom dia! Hoje sem máscara, estou em casa, bem descansada, bem disposta e com saudade de você. Algumas semanas atrás não tive a oportunidade, de vir aqui com você para juntos fazermos o nosso devocional mais uma vez. É tão maravilhoso essa oportunidade que Deus tem nos dado de poder compartilhar com as pessoas que se interessam pelas coisas do alto, pelas coisas de Deus. E navegando aqui na minhas Santas Escrituras, eu na minha Bíblia Sagrada, eu aqui deparei com o livro de Ezequiel, um livro fantástico, um livro que realmente ele impacta e ele dá assim uma visão muito extraordinária para a nossa vida enquanto cristãos, enquanto aqueles que creem num Deus Todo-Poderoso, ou naqueles que têm o desejo no coração de um dia também poder ser chamada filha de Deus, amém? Então, olha só, o livro de Ezequiel, que eu vou exatamente estar ministrando para nós no capítulo 37, eu quero ficar um pouquinho perto de você agora nesse momento, do capítulo 37, de 1 a 4, nós vamos estar meditando. O livro de Ezequiel, para adiantar para você, ele é um livro que ele nos dá esperança e restauração, estão sempre disponíveis para Deus. Nesse livro de Ezequiel você vai ver isso, que a esperança e a restauração está sempre disponível diante de Deus. Deus sempre vai nos dar uma esperança maravilhosa e uma restauração para você recomeçar a sua vida e dar continuidade naquilo que Ele já projetou para o seu futuro, para o seu presente. Amém? Então, vamos lá. No livro de Ezequiel, no capítulo 37, exatamente, estou aqui já me deparando com o versículo 37, de 1 a 4. Diz assim: a mão do Senhor sempre estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Meu Deus! Ele conduziu ali o profeta Ezequiel. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. E ele perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, disse o profeta: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Aleluia! Que coisa linda, que coisa maravilhosa é nós entendermos, irmãos, meus queridos amigos, você que curte estar ouvindo uma palavra de Deus nas suas manhãs, no seu dia. Veja bem, eu quero dizer para você uma frase que eu tomei posse na minha vida. A gente aprende na caminhada de amadurecimento, de crescimento espiritual, que a gente precisa ouvir as coisas das pessoas que progride, que cresce. E certa pessoa falou uma frase que me chamou a atenção e eu anotei para compartilhar com você. E diz assim: só vive o propósito quem consegue suportar o processo. Gente, eu gostei muito disso. Não é qualquer frase. Você e eu só vamos viver o propósito que Deus determinou para a nossa vida se nós conseguirmos suportar o processo das coisas que acontecem na nossa vida. Tudo na vida é um processo, irmão. Tudo na vida é um processo. E dentro desse contexto de Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 a 4, eu tirei algumas coisas importantes. São 4 pontos, porque eu não gosto de demorar no meu devocional, para que você não saia daí e pegue tudo para você. E 4 coisas importantes no processo que Deus nos leva, nos atrai, nos conduz, muitas das vezes, alguns vales secos dentro da nossa vida. Dentro do processo da nossa caminhada, existe vale seco dentro de mim e de você, que precisam ser restaurados, que precisam ser revividos, renascer. E eu coloquei aqui, para que você, qual deve ser a nossa atitude dentro do vale então? Todo mundo sabe, algumas pessoas, nem todo mundo, Alguns meses, alguns dias, algumas semanas atrás, eu fiz alguns vídeos, alguns devocionais, falava sobre
encorajamento no sentido de confiar, no sentido de não ter medo, no sentido de confiar literalmente nesse Deus e depender dele. E há poucos dias atrás eu passei por alguns vales, eu passei pelo vale, né? Tive algumas experiências dolorosas, porque Deus ele não dá prova maior do que aquelas que não possamos suportar. Talvez alguns amigos meus que tenham visto possam se perguntar: ai, mas a missionária Lélia está exagerando. Não, é porque era aquilo, para mim era forte, né? E eu suportei, graças a Deus. Então, uma das coisas que eu aprendi, tomei para minha vida foi que eu preciso, e você também, de uma dependência só de Deus. Na hora do vale, da dificuldade, não adianta você correr para amigos, não adianta você correr para o seu líder, para o seu vizinho, para o seu parente, mas a dependência, ela tem que ser totalmente de Deus, literalmente. Porque falar, irmão, é muito fácil. Falar é muito lindo, adoro falar, eu até falo muito, mas viver o processo é doloroso. Mas você precisa suportar. Porque não diz a frase, só vive o propósito quem consegue suportar o processo. Então, ser conduzido pelo Espírito de Deus em tudo, quando você estiver no vale. Amém? E a segunda coisa que eu descobri dentro desse processo, para que eu possa desenvolver aquilo que está morto dentro de mim, é uma visão, irmão. A visão não é a visão de olhar, não. Ver o que realmente Deus quer te mostrar. Porque o pior cego, meu querido, é o cego, é o que não quer ver a realidade. Tem muita gente que sabe onde é que tem que mudar, sabe qual é o seu problema, mas não quer mudar. E esse é o pior cego. Então, dentro do meu processo, né, para estar dentro do propósito de Deus hoje, eu enxerguei o problema em mim, não nas pessoas, tá? Estou falando de você mesmo, de mim mesmo. Eu enxerguei e pude pedir àquele que eu dependia totalmente, que dependo, estou falando do processo, pedir para ele me corrigir, para ele tirar. Então, a visão de enxergar onde está o problema e pedir para aquele que você diz que depende, que é Deus. Amém? E terceiro é ter uma percepção, meu querido. Ouvir a voz de Deus, literalmente, não ouvir vozes estranhas. Nós já ouvimos muito falar vozes estranhas, é o inimigo da nossa alma, é aquela derrota, é aquele desânimo, é aquela preguiça que mata de ler uma palavra, de ouvir uma ministração de alguém que vai te desenvolver, ao invés de ficar ouvindo pessoas que só falam negativo, pessoas que só pensam coisas erradas, pessoas que só sabem criticar. Então, ter a percepção, nesse momento eu estou vivendo isso, então eu não vou dar ouvido, o meu ouvidinho lindo que Deus me deu, inclusive ele me deu 2, que era para me ouvir bem, né? Mas ouvir a ele e ouvir pessoas legais, boas, pessoas de Deus, pessoas positivas, pessoas ligadas com o reino, para poder sair mais rápido possível do processo doloroso, que é o vale, né? Que é muitas das vezes aquele momento difícil. E terceiro, irmão, quarto, aliás, é crer. Porque dizer que crê, né? Até o diabo diz que crê estremece. Todo mundo que lê, as pessoas que conhecem pouco a palavra, ela sabe que até o diabo crê e estremece. Né? Ele crê que Deus existe, ele crê e estremece quando ouve a palavra de Deus. Né? Então, crer, todo mundo diz que crê em Deus, mas diz assim, ó, porventura viverão estes ossos? Olha só, foi feita uma pergunta. E o que foi que o profeta disse? Senhor Deus, tu o sabes. Então ele cria realmente que somente Deus poderia resolver e dizer se aqueles ossos iriam viver ou não. Então crer em Deus é entender todo o processo deste vale que talvez você esteja vivendo. Ou talvez já tenha passado, ou talvez ainda vá passar. Mas o que é interessante nessa lição, meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida, é que você precisa realmente ouvir, né? Realmente você precisa depender de Deus, literalmente, ter uma visão exclusiva conectada com o Senhor
e ter uma percepção daquilo que realmente vem de Deus e crer literalmente em Deus, né? Não apenas crer no falar, mas crer na prática e na convivência. Crer literalmente nesse Deus poderoso, amém? Então eu quero passar por aqui e te desejar um bom dia, um dia maravilhoso na presença do Senhor e que em outros momentos eu e você possamos estar juntos meditando nessa palavra de Deus que é poderosa e eficaz. E você que ainda não conhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, faça uma oração nessa manhã junto comigo. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, amém? Deus Todo-Poderoso, abençoe essa pessoa que tem agora, Senhor, entrado nessa live e tenha percebido alguma palavra dentro da minha voz usada por Ti, que possa ter lhe chamado a atenção. Abençoa ela, Deus, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Muito obrigado, meu querido. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.